pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar mais um episódio do nosso podcast. A gente está aqui com o delegado, né, da Receita Federal, o Marcos Rinaldi, certo? Marcos, bom, fala um pouquinho pra gente, Marcos. A gente queria conhecer o que é um delegado da Receita Federal. Então, se puder conversar um pouquinho hoje com a gente para explicar sobre a sua atuação na Receita Federal. Claro, bom dia, Rafaela. Bom dia, alunos. Primeiro, quero dizer que é um prazer, né, ter recebido esse convite, né, uma instituição tão importante quanto a de vocês e um assunto ainda muito mais importante, né, que nós vamos tratar ainda na sequência, que é essa doação aí que a sociedade faz aí. Bom, um delegado da Receita Federal, primeiro vamos falar um pouquinho da Receita, né? A Receita Federal, ela tem, assim, em linhas gerais, né, é um grande mundo. Nós temos lá uma infinidade de assuntos que nós tratamos, mas em linhas bem gerais, assim. Nós tratamos principalmente da questão tributária, né? Nós administramos a questão tributária no Brasil e a questão também de comércio exterior. Tá? Então, são duas grandes linhas. E para fazer isso, a gente tem uma estrutura, é óbvio, e aí que entra aí o papel do delegado, né? Em linhas gerais, assim, para tentar fazer algo assim que acho que seja mais fácil de entender, vamos tentar mostrar assim a Receita como se fosse uma empresa. Né? Uma empresa, ela tem lá o papel dela, tem as equipes que fazem lá, a equipe de produção, né, a equipe do financeiro, né? E a Receita funciona, claro, não são esses nomes, não são esses papéis, mas é mais ou menos assim, né? Nós temos lá uma equipe e um chefe de uma equipe. Esse chefe da equipe tem um chefe acima dele. Né? E o delegado seria mais ou menos como se fosse um gerente de uma empresa. Então a gente tem o papel ali de administrar aquela nossa área ali, né? A Receita vem se transformando ao longo do tempo, né? Há alguns anos, aí, antes de 2018, a delegacia tinha um papel, né? E agora o papel ele se estendeu além dessa região que a gente atuava. Então, a delegacia de Curitiba atuava na região de Curitiba, né? Curitiba e mais alguns municípios. Agora, nós estamos estruturados de maneira que a nossa delegacia atua em um processo de trabalho, por exemplo, CPF, né, no Paraná e em Santa Catarina, em todo o Paraná e Santa Catarina. E agora nós estamos ainda dando um passo maior, que vai ser implantado a partir do próximo ano, que é atuar no Brasil todo. Então, a delegacia de Curitiba vai ter um papel lá num processo de trabalho para todo o Brasil. Uma coisa que eu esqueci, na verdade, assim, você falou delegado, né? O que é o delegado? Né? A Receita, ela tem dois cargos da Receita, né? Mais alguns lá de apoio, que é o cargo de analista tributário da Receita Federal e o auditor fiscal da Receita Federal. Esses cargos é que ocupam essas funções, né? Então, eu sou auditor fiscal, ocupo o cargo de delegado. Acho que é isso. Então, Ficou confuso? Então, quer dizer que não vai prender ninguém, não é o delegado que prende quem não declara imposto de renda. É Não. um cargo dentro da Receita Federal que está mais na área, né, da gerência ali, para delegação até mesmo de outras funções. É mais ou menos isso daí. Na verdade, assim, a Receita não tem o papel de prender ninguém, mas ela vai mandar para o judiciário vai prender, né? Lógico. Sim. E o papel do delegado, ele é aquele que vai assinar o seu mandado de prisão lá. Sim. Vai mandar para o judiciário. Na verdade, não é mandar de prisão, a gente chama de auto-infração, né? Sim. É interessante pensar, e muitos que estão nos escutando aqui, dos alunos lá da contabilidade pública, eles também têm um grande interesse na área pública, né? Se fala de auditor fiscal, já brilha o olho de muita gente. E a gente queria saber também um pouquinho como que foi essa tua carreira, qual que é a tua atuação já, qual que é a formação. Você pode falar um pouquinho sobre isso também? Claro, claro. Bom, acho que também é importante a gente falar como é que se faz para entrar na Receita, né? Que acho que também um grande interesse, né? Claro, todo mundo sabe, é um concurso, né? Concurso público, teve um recentemente, e é um concurso muito difícil. No meu caso específico, eu fiquei vários anos me preparando. Eu entrei na Receita em 2001, no concurso que eu fiz em 2000, né? Aí são duas fases, né? A primeira fase você faz lá um concurso público,
E na segunda fase, só aquele pessoal que passou nessa primeira fase, né? Tem um curso de formação, e aí se você passar nessa segunda fase, você assume. E eu entrei na Receita em Paranaguá, né? Comecei a trabalhar ali com exportação, né? Durante todo aquele período que eu fiquei em Paranaguá ali, eu trabalhei basicamente com exportação, né? Fiz atuei um pouco na importação, mas basicamente exportação. Vim para Curitiba e, na verdade, eu saí de Paranaguá e fui para São José dos Pinhais. Na época tinha uma agência ali e foi meu primeiro contato assim com tributos internos, né? Em Paranaguá era exclusivamente comércio exterior. A gente é muito separado ali, sabe? Tanto é que tem em Curitiba um delegado para tributos internos, que é o meu caso, e tem um outro delegado que só trata de comércio exterior. Então são só dois delegados em Curitiba. De São José dos Pinhais, aí eu consegui depois de algum tempo, 2 anos, eu fiquei em São José dos Pinhais, eu fui para Curitiba e trabalhei durante muitos anos na área de parcelamento. Tá? Inclusive, ali que eu comecei nessa área de gestão, né? Eu assumi ali o cargo de chefe dessa área de parcelamento, depois chefe de um outro serviço, né? E por fim, em 2018, fui convidado para ser o delegado adjunto, porque nós temos um delegado titular e um delegado adjunto. E em 2000, com a aposentadoria do titular, né, porque teve um problema de saúde, eu acabei assumindo o papel aí de delegado titular, né, onde estou até hoje, né? Esse cargo de delegado, ele é temporário, né? Eu não posso ficar eternamente como delegado. Atualmente, são 6 anos. Então, eu fico 3 anos, né, faço um novo processo, renovo para mais 3 anos, e aí eu tenho obrigatoriamente que sair do cargo e ir para uma outra função, né? Uhum. É um cargo com muita responsabilidade, então vem aí muito trabalho envolvido e uma carreira, né, com muita experiência, né? E um conhecimento muito grande também na área tributária. Não dá para se desvincular. Não, com certeza não. E na Receita, essa questão de chefias é até um pouco complicada, assim, merece um podcast só sobre isso. Mas Sim. não tenha dúvida, assim, que um bom exemplo disso é o que eu estou fazendo aqui, né? Estou representando a Receita, né, num evento aí que é da sociedade. Então, claro, não pode ser alguém, assim, que não tenha uma grande experiência e, pelo menos, né, um conhecimento bastante grande da casa, né? Sim, o Brasil é um dos países mais conhecidos pela diversidade de tributos, a gente pode chamar assim, né? Então, a gente tem tributos em várias esferas e de diferentes modalidades. Então, não é porque você conhece um tributo que você vai conhecer o outro, não é porque você conhece a legislação de um município que você vai necessariamente conhecer a do outro, porque a gente tem uma autonomia para essa legislação, né, de tributos municipais e estaduais, né? Então, muitos falam uma loucura, né, de tributos em termos de tributação. Então, a gente poderia falar de vários, mas um que está chamando muita atenção para a nossa pauta de hoje é até mesmo do imposto de renda, né? E que ele é um imposto que ele pode auxiliar muito os municípios, né? Quanto à destinação para projetos sociais, né? Então, o nosso foco de hoje, né, como a gente tem muitos, o nosso foco de hoje seria falar um pouquinho sobre essa destinação do imposto de renda. Como que a Receita tem trabalhado, né, nessa educação fiscal, essa educação cidadã dos tributos, né, no que tange exatamente o imposto de renda? Bom, acho que foi importante você falar essa introdução aí sobre essa confusão de tributos, né? Porque realmente o Brasil é um país singular nessa área. E só para você ter uma ideia da Constituição de 88 para cá, nós temos mais de 5 milhões e meio de leis que foram publicadas no Brasil, claro, entre municípios, né? Que não afetam também, né, todas as empresas, mas o fato é que foi feito um estudo e se concluiu que no Brasil, de 88 para cá, a gente tem mais ou menos 800 novas leis por Nossa, dia. é muita coisa. É muita coisa, realmente é complicado. E só para você ter uma ideia, uma empresa no Brasil, ela gasta em média 1.500 horas por ano só para fazer o cálculo ali do tributo, só para pagar o tributo. E é o primeiro lugar no mundo, né? Não tem outra que gasta tanto tempo. E o segundo lugar, que é a Bolívia, gasta 1.000 horas, que é Nossa. uma diferença muito grande. 1.000 horas já é Sim. demais, né? 1.500 é muito mais ainda, né? E em relação às doações, é um tema que está sendo muito importante para a Receita, né? Porque, na verdade, nós não trabalhamos com doações, né? A Receita, o nosso papel é arrecadar o tributo. Sim. Mas o governo federal, ele dá essa possibilidade aí para o cidadão
que quando ele vai pagar o tributo dele, ele diz que uma parte desse tributo ele quer que seja destinado a um fundo da criança e do adolescente ou ao fundo do idoso. Então, a Receita está auxiliando a sociedade, auxiliando o governo federal, né? Tentando, na maior medida possível, levar informação para todos. Nós temos feito bastante reuniões com prefeituras, com contadores, com a classe contábil, para disseminar essa ideia, essa proposta de que a gente, claro, vai pagar o imposto, mas que é importante que uma parte desse imposto vá para um projeto social na minha cidade, no meu estado, né? E não fique para o governo fazer o que ele quiser desse dinheiro, né? É uma opção, né, da gente, como contribuinte e pagante do imposto de renda, poder escolher também aonde vai destinar esse valor que pagaria apenas no imposto de renda. Existe uma possibilidade, então, das pessoas físicas fazerem essa doação e também das pessoas jurídicas? Como que funciona? É tanto pessoa física como jurídica, daí tem que se enquadrar em alguma lei? Como que é essa... Então, as pessoas físicas, qualquer uma que paga imposto, né, que declara imposto de renda, Uhum, ela pode fazer doação, tá? uhum. Na verdade, assim, vou só fazer um parênteses aqui, né? Qualquer um pode fazer doação, né? Qualquer momento, Sim, independente de qualquer coisa. O que a gente está tratando aqui é assim, eu faço a doação, na verdade não é doação, é uma destinação. destinação. Né? Corrigindo o termo, né? Isso, eu já vou pagar imposto de renda, então eu quero que uma parte desse imposto de renda seja destinado para um projeto social. E qualquer pessoa física que declara imposto de renda, ela pode fazer essa destinação e ela pode fazer até 6% do imposto devido. Uhum, Durante o ano, fora da declaração, né, ela pode fazer, por exemplo, 5% para o fundo da criança e 1% para o fundo do idoso, ou vice-versa, ou tudo para um, tudo para outro. Não tem limite dentro dos 6%. uhum, Tá? Basta ela recolher um DARF lá com DARF com esse valor, né? uhum. Então ela pode doar diretamente para a conta desse projeto social que ela selecionou, né, desde que ele esteja cadastrado, né, dentro dos projetos sociais autorizados, e depois ela vai declarar na própria declaração dela. Então ela vai lá no campo de doações, coloca esse recibo, né, identifica a fonte, né, para qual ela doou, e daí ela também vai ter essa isenção do imposto dela. É mais ou menos nesse sistema? Mais ou menos assim. Isso varia, claro, de município para município, de estado para estado, mas eu acho que é um bom exemplo aqui o nosso município de Curitiba. Uhum, Eles têm uma página lá no sítio lá da prefeitura, né? Aliás, tem duas, né? Uma no Faz e uma no... Se chama Criança Não Quer Esmola, né? uhum, E aí lá você pode escolher qual é o fundo que você quer doar e desse fundo qual é o projeto que você quer destinar. Aliás, aí uhum, preenche ali os dados, né, nome, CPF, e gera ali um boletim lá para pagamento. uhum, Tá? E aí na tua declaração você vai informar aquele dado ali. Isso para pessoa física, né? Já pessoa uhum. jurídica já é um pouco mais diferente, né? É um pouco diferente. A forma de doação ela é igual. No caso de Curitiba, por exemplo, entra lá nesse mesmo local, no mesmo site, escolhe lá que é a pessoa jurídica, só que o valor que ela pode destinar é menor em termos percentuais, né? A Uhum, pessoa jurídica ela pode doar até 1% do imposto devido. E claro que as pessoas jurídicas, né, têm um valor muito maior, né, de imposto a pagar, sim. então no final vai dar bastante, vai ser um valor bem, bem considerável, né? Enquanto uma pessoa física às vezes vai pagar ali entre R$ 2.000 de imposto de renda, uma pessoa jurídica já pode pagar R$ 10.000. Então, acaba Exatamente. diminuindo esse percentual até por uma lógica, né? De Sim. recolhimento de imposto que é previsto lá dentro, né, da LOA mesmo do município. Ele não pode também deixar tanto, né, a fazer essa destinação para os projetos sociais. É muito bacana, né, pensar sobre essas possibilidades. Algumas pessoas também, elas vêm para Curitiba, vão para outros municípios, e elas, né, às vezes têm um projeto que já doavam, né, em outros municípios que elas moravam, né, anteriormente. É possível a pessoa, por exemplo, ser residente em Curitiba, né, no estado do Paraná, e fazer essa destinação para outros estados, por exemplo, lá em Minas Gerais, eu sou de Minas Gerais, quero doar para um projeto que está lá. Existe essa possibilidade? Existe sim essa possibilidade e a gente tem um exemplo bem forte aqui na nossa região, aqui, que
Curitiba, nós temos 13 municípios em torno de Curitiba que são da nossa jurisdição. 13? Não, 33, desculpa. 33 municípios da nossa jurisdição. Um deles, para se ter uma ideia, o total de arrecadação, de destinação que os municípios fizeram chegou a 1.180.000. Nossa. Só que para o município mesmo, só foram destinados 180 mil. Ou seja, 1 milhão eles destinaram para outros municípios, outros estados, né? A gente não sabe, né? O federal, talvez. O que é importante destacar é assim, tem um projeto de uma instituição que eu conheço, né? Lá em tal município, eu sei que aquele projeto é legal, é bacana, eu quero ajudar ele, então você pode ajudar aquele projeto. Desde, claro, que ele esteja, né, cadastrado no fundo, né? Uhum. E aqui em Curitiba, assim, é feito algum trabalho em relação a essa educação fiscal? Como que vocês estão atuando, a Receita tem atuado nessa área? Assim. Bom, esse na verdade é um trabalho principalmente dos fundos, né, do município, do estado, mas claro, a Receita nos últimos anos vem atuando de forma muito forte para tentar mudar um quadro, né, que é assim, que é até meio triste, né? O potencial de arrecadação é bastante grande, mas a quantidade arrecadada ela é muito pequena. Nos 2 últimos anos, ele tem atuado de maneira muito forte assim, e saltou assim, de 2,5% para 5% do total da arrecadação. Então, isso quer dizer o seguinte, que a gente tem ainda que avançar muito. Então, o que nós temos feito? Nós temos participado de eventos em todos os municípios aqui da nossa região. Temos feito palestras, envolvido aí os contadores, né, que são, né, o grande elo aí, né, porque eles estão fazendo a declaração do cidadão, já tem o imposto a pagar, basta eles dividir ali o valor do DARF, né? Porque na declaração, quando a pessoa faz a declaração dela e apura ali o imposto a pagar, digamos que dê R$1.000 de imposto a pagar, né? Ela fez uma base, apurou lá um valor alto, né, já pagou alguma coisa durante o ano e tem ainda que pagar R$1.000. Ela vai pagar 1.000. Então, não importa se ela vai fazer um DARF de 1.000 ou um DARF de 900 e um de R$100, né? Para dividir ali, uma parte vai para o fundo. Então, o montante é o mesmo. O valor é o mesmo. Inclusive, se ela tiver imposto a restituir e ela fizer um pagamento no DARF, vai aumentar o imposto a restituir dela. Então, o contador ele tem um papel bastante importante nesse processo e a gente está tentando envolvê-los junto ao CRC, que tem também uma câmara que só faz isso há muito tempo, sabe? Muito forte. As outras entidades contábeis. Então, a Receita está buscando assim, envolver a sociedade nesse papel dela, né, de cidadania, né? Sim, é interessante porque muitas vezes até os próprios fundos, né, tendo essa informação, eles também conseguem correr atrás de legislação, de tentar enquadrar, né, as instituições para que recebam, né? Até muitas instituições nem sabem dessa possibilidade de arrecadação de fundos a partir do imposto de renda. Sim. Então, elas também têm que buscar, né, informações de como que elas podem estar regularizada para poder receber esse valor. Isso também é uma questão bem importante, né? Sim. Essa regularização dos projetos, buscando, né, os contadores para saber como que eles precisam estar de acordo para poder receber esses valores do fundo. Isso é muito importante, né? Exatamente. Assim, eu queria até dar um exemplo aqui. Eu não sei se eu posso falar, acho que não vou falar o nome da entidade, mas é uma entidade que fica perto aqui de onde a gente está e ela tem, para se ter uma ideia, ela tem um serviço, um setor dela, é um hospital, tá? Assim, bem importante aqui de Curitiba, e ela tem um setor que só faz isso, só vai atrás dessas destinações. E para se ter uma ideia do alcance, nós tivemos recentemente uma reunião com o pessoal lá de Brasília, da coordenação de Brasília, que envolvia esse assunto, e a pessoa falou assim, olha, eu entrei no elevador lá do prédio, lá em Brasília, e tava lá um cartaz lá com o nome dessa instituição aqui de Curitiba. Então, é importante mesmo os fundos, os projetos buscarem junto às suas prefeituras, né, ou junto à mídia, formas de divulgar, né, que elas podem receber essa doação, né? E vamos ver se nem aumenta, né, esse percentual que é muito pequeno, né? Sim, então é um trabalho conjunto. Tanto a Receita, então, ela está disponibilizando essas informações, ela está fazendo essa educação fiscal, e os projetos, eles precisam tentar fazer essa divulgação,
né? Tanto do que eles fazem, por que é importante doar, porque muitas pessoas realmente não sabem, Tem né? que fazer a parte deles também, né? A quantidade de projetos é imensa, viu? Né? Você não tem como, Sim, assim, a gente nem pode, assim, dizer assim, olha, vamos votar no projeto tal, vamos destinar um projeto X, Y. sim. A gente só pode dizer assim, olha, façam as destinações, né? Que é para o projeto da sua cidade. E para pessoa física ou então para empresa, né? Qual que é o benefício, assim, que é visto, né? Para que as pessoas possam contribuir? Vamos pensar em Sim, sim. mais um passo que possa incentivar as pessoas, né? Que benefícios que as pessoas têm? Assim, primeiro eu acho que o mais importante é destacar que existia, não sei se ainda existe, né? Mas existia, assim, um mito na sociedade de que vou fazer uma destinação do imposto de renda, vou cair na malha. Então, isso não existe de forma alguma. O imposto vai ser apurado da forma como sempre foi, né, independente de ter a destinação ou não. Se alguma informação ele tiver divergente da que a gente tem, vai cair na malha. Se não tiver, não vai cair na malha. Não tem nada a ver com destinação. Então, isso é bem importante destacar. A outra questão é a seguinte: você não tira um centavo do seu bolso. O que você está fazendo? Você está dizendo para o governo, está aqui o meu imposto, tá? Mas eu não quero que você pegue esse dinheiro e gaste como você quiser. Eu quero que uma parte desse imposto vá para um projeto social, que pode ser um fundo, né? E aí a prefeitura, o estado, o governo federal decide para onde ele vai destinar esse valor, ou pode ser para um projeto lá da minha cidade, aquele que eu conheço, né? Aquele que é vizinho meu ali, né? Que eu sei como é que atua, então eu posso escolher aquele determinado fundo. E não tem, assim, um exercício de cidadania melhor do que esse, né? Você ajudar a um projeto social e melhor ainda sem tirar um centavo do bolso, né? Além disso, se você tiver uma restituição a receber, você vai aumentar a tua restituição. Tu vai receber muito mais, né? E quem que não gosta, né? Lá no meio do ano de receber um dinheirinho, né? Cai sempre bem, né? O que mais que dá para destacar? Ah, assim, um projeto realmente de cidadania, de respeito ao cidadão, de respeito à criança, de respeito ao idoso, né? Então, nós temos que realmente aumentar esse fundo, temos que destinar mais, o percentual é muito pequeno, né? Raríssimos municípios têm uma quantidade alta de destinação, como eu falei, em média 5%, então nós temos aí um potencial de 95% para crescer, então vamos exercer esse nosso papel de cidadão, né? Sim, é interessante, porque às vezes a gente escuta mesmo, né, no dia a dia, mas é que eu não consigo mudar a realidade, né? E aos pouquinhos, são passos incrementais, né, que a gente vai podendo ver coisas acontecendo, como, por exemplo, uma pequena doação. Às vezes aqui é R$ 100 de uma pessoa, daí 50 da outra, 10 da outra, quando a gente vê o montante vai crescendo. Isso, bom, em relação às empresas jurídicas, né, é bom lembrar que esse percentual aí de 1% são para aquelas pessoas jurídicas que são tributadas pelo lucro real. Então, infelizmente, não é para qualquer empresa, né? E nós temos um número bastante grande de pequenas empresas, né, que são do Simples Nacional. E essas, infelizmente, no momento, o governo ainda não deu essa possibilidade de fazer a doação. É interessante, né, porque às vezes, o Simples Nacional, ele é uma outra forma de tributar, né, é o que eu falo, tanto o imposto de renda, do lucro real, quanto da pessoa física, ele vai ser autodeclarado, né, então daí tem a possibilidade dessa manutenção ali de pra onde vai pagar, né. Isso, ela faz a apuração, né, do imposto de renda, Apuração, apura lá quanto isso. ela deve, quanto ela deve, daí a gente consegue, né, saber qual que é o potencial que ela tem lá para destinar, né? Exatamente. E, uma questão importante também é sobre o modelo de declaração. Então, na simplificada existe a possibilidade ou é só na completa? Não, para fazer a doação na declaração, ou se aproveitar, inclusive, né, da doação, tem que ser no modelo completo. Uhum. Em relação à restituição do imposto de renda, né, o cidadão, geralmente eu pago muito imposto durante o ano, né, já desconto lá na fonte, direto, meu empregador já tira lá direto do meu salário e tal, e na apuração do imposto de renda eu tenho imposto a restituir, tá? Mas eu quero fazer a doação lá, eu tenho potencial de doar lá, sei lá, R$ 1.000. Uhum. Mas, poxa, eu vou ter imposto a restituir, eu vou tirar R$ 1.000 do meu salário lá em final de abril, maio lá, para fazer essa destinação. Claro, eu vou ter depois o retorno, né? Minha restituição vai aumentar, mas é pesado, né? Então, como é que eu faço? Né? Eu dou R$ 100 por mês. Então, vou Uhum. lá no meu caso, lá no site de Curitiba, né? Escolho lá um fundo
e faço uma destinação de R$100 esse mês, R$100 no outro. Aí no final do ano não pesa nada, né? E no final do ano eu tenho lá um valor grande que vai me gerar uma restituição ainda maior no próximo ano, né? Uhum. Então, dá para ir fazendo aos poucos essa doação para não ficar aquele montante, né? Para doar de uma vez só, Exatamente. só na época declaração, da né? declaração, né? Mas é importante salientar, assim, que eu vou fazer essa destinação durante este ano e vou me restituir no ano que vem. Uhum. Tá? Então, é sempre assim, né? Não é aquilo que eu paguei lá em janeiro, fevereiro do ano que vem e já vou colocar na declaração, né? Então, é importante saber fazer essa conta, assim, né? De quando que eu vou ter esse dinheiro de volta, né? Mas vai ter de volta. Que porque a declaração do imposto de renda ela é feita o ajuste anual, né? Então, Exatamente. é a cada ano calendário que eu vou fazer. E daí vai depender de algumas datas, né? Inclusive o calendário de restituição da receita. Exatamente. E também acho que é importante destacar, assim, essa destinação, ela tem que ser feita de acordo com as regras lá do município, do estado, né? Ou do governo federal. No caso, vamos continuar aqui com Curitiba, né? Que é o caso que eu conheço melhor. Você tem que entrar lá no site do município, do Curitiba, escolher qual que é o fundo. Então, não é aquela doação lá que o cara te liga lá do telemarketing, né? Pedindo lá uma doação, vamos descontar R$50 na tua conta da luz lá. Ou doa que ajude uma criança durante um mês, 2 meses. Hein? Não é essa doação, né? Ela tem que entrar no site de acordo com as regras ali daquele fundo, escolher qual que é o projeto que ela vai fazer a destinação. Né? Uhum. Bom, então uma dica final aqui para quem gostaria de fazer essas doações, né? Que a primeira questão é verificar os fundos que são incentivados. A primeira questão. Então, precisa estar com um projeto incentivado para que possa fazer a destinação ou então que possa fazer a recuperação, né, por meio da declaração do imposto de renda. E Isso. também ter em vista que ela vai ser feita pelo ano calendário quando for realizada essa declaração do imposto de renda, né? Então, Exatamente. esses são os pontos importantes para a gente pensar. Eu não tenho nenhum projeto, assim, não conheço nenhum projeto. Dou pro fundo. Sim. Pronto. Aí Se não tem um projeto, vai direto para o fundo, que é a destinação de 6% para pessoa física e 1% para pessoa jurídica. Exatamente. Aí o fundo lá que vai fazer a destinação conforme as regras dele lá, né? Sim. É bem interessante isso, porque entra também no nosso trabalho de cidadania fiscal. Além disso, também a gente pode também pensar na própria questão tributária. Onde está sendo usado o dinheiro que a gente contribui, né? Então, acho que é aí que vai uma das importâncias, até mesmo desse podcast, de uma forma informativa, mas que também possa tocar aí muitas pessoas que têm o imposto lá, né, a pagar ou a restituir, mas que elas possam fazer essa destinação. Exatamente, era isso que eu queria lembrar. Quando você paga o imposto, você está dando uma carta branca para o governo. Né? Quando você faz a destinação, você está dizendo para ele, não é carta branca não, eu quero que uma parte vá para um projeto que pode ser aqui do lado da minha casa, que eu conheço o que eles estão fazendo, né? Sim, como eu produzi o fato gerador da renda, né? Sim. Então, eu também quero saber onde está sendo aplicado, quero contribuir, né, de uma forma mais efetiva, né, para os projetos que eu conheço. Exatamente. Bom, mas, delegado, eu gostaria muito, né, de agradecer a tua presença aqui. Para nós é uma honra trazer, né, o delegado. A gente está aqui também do nosso lado com o auditor fiscal, o Leodemir. Ele já veio aqui também na universidade, é nosso parceiro, né? Hoje ele não quis aparecer, né, nas câmeras, mas ele está aqui do nosso lado trazendo informação, né? E estão os dois, né, super convidados para um próximo episódio aí, que a gente tem muito assunto para conversar, né, aí dentro da atuação da Receita Federal. Então, a gente agradece muito, tá? E estão sempre convidados. Eu que agradeço novamente, especialmente tratar desse assunto que é tão importante para a sociedade, né? E, claro, assim, ficamos abertos aí para vir quantas vezes vocês precisarem. É só chamar. Isso aí, muito obrigada, então. Pessoal, muito obrigado por acompanhar, né, o nosso podcast e até o próximo. Tchau, tchau!